No último verão, eu construí um rebocador catamarã autônomo movido à energia solar que eu conectaria ao meu caiaque inflável e o faria me puxar pelas vias navegáveis de Seattle. Embora fosse definitivamente uma ideia divertida e inovadora, acabou que lidar com dois barcos era exatamente 2 vezes mais problemático do que lidar com um barco, especialmente ao tentar atracar e lançar e coisas assim. Então este ano decidi atualizar para algo mais prático. E o que é mais prático do que um Boston Whaler Super Sport de 1972 com 4 metros? Acontece que quase tudo é mais prático. Pelo menos mais prático do que o que eu comprei. Eu o encontrei bem barato no Craigslist, mas era realmente um fixer-upper e precisava de muito trabalho antes de estar apto para navegar. Meu plano para isso é eventualmente alimentá-lo com motores elétricos e adicionar painéis solares nas laterais para que possa ser usado em viagens de acampamento de barco de longa distância e coisas do tipo. Agora, na realidade, isso está longe de ser o design de casco ideal para esse tipo de coisa, porque os Boston Whalers são projetados para estabilidade em altas velocidades, não eficiência em baixas velocidades, que é o que eu estarei buscando na maior parte do tempo. Mas eu queria algo para dirigir em alta velocidade, fácil de transportar e armazenar, que se revelou ser um excelente pequeno barco compacto. Então comprei este e o trouxe para casa. Isso por si só acabou sendo uma grande aventura. Estou mais ou menos na metade do caminho de Portland para Seattle e eu Decidi rastejar por aqui e olhar em volta, e isso não parece muito bom. Provavelmente deveria ter inspecionado isso mais de perto antes de começar a dirigir. Mas o trailer voltou com os eixos intactos. Então, tudo acaba bem. Meu objetivo anual é restaurar este barco e colocá-lo na água, adicionando painéis solares no inverno. Adquiri 6 painéis solares flexíveis de 175 watts da Renogy. Eles serão acoplados nas laterais, funcionando como asas dobráveis. Também comprei o controlador de carga Rover MPPT de 60 amperes e uma bateria de fosfato de ferro lítio de 24 volts deles. Testarei diferentes baterias para este barco, incluindo o pacote 12S8P 2170 de íons de lítio da Duck Battery em Portland. Um agradecimento a eles por me fornecerem esta bateria incrível. Vou colocá-la à prova nos próximos vídeos. E um agradecimento ao único e inigualável Colin Fox, por me deixar usar sua tenda de garagem como um lugar para fazer a restauração do barco. Isso foi ótimo, já que o barco não caberia na garagem. Antes de adquirir este barco, pensei em reconstruir a frente do que o amigo do Colin bateu em um poste à noite. Porém, decidi não fazer isso, pois a espuma de célula aberta dentro do casco estava saturada de água. Espuma molhada é uma má notícia para esses barcos porque é quase impossível secar o interior, decidi não fazer isso. Os Boston Whalers são famosos por serem inafundáveis. Isso ocorre porque eles são basicamente um sanduíche de espuma e fibra de vidro. A fibra de vidro possui uma camada externa de revestimento em gel. O revestimento em gel é uma cobertura de resina à base de poliéster, que é basicamente usada como uma cobertura externa protetora em todos os barcos moldados em fibra de vidro. Se deseja me acompanhar nesta jornada de aprendizado sobre reparo de barcos, mantenha em mente este diagrama. É o que estamos utilizando. Então agora vamos dar uma olhada mais de perto no meu barco. Existem vários pontos assim com gel coat e fibra de vidro danificados, principalmente ao longo do corrimão externo do barco. Eu coloquei essa fita amarela sobre os buracos para manter a água da chuva fora. O cara que o possuía antes de mim tentou fazer alguns reparos, mas não chegou muito longe. Na verdade, provavelmente teria sido melhor se ele não tivesse feito nada, porque havia muitos pontos onde ele colocou nova fibra de vidro sobre o antigo gel coat fraco, o que é uma má ideia porque a fibra de vidro simplesmente se descola do barco onde o antigo gel coat racha. Isso foi um grande problema com o fundo do casco. A princípio, pensei que o interior do barco estava em condições relativamente boas, e então, eu não precisaria fazer quase nenhum trabalho nele. Mas, como descobriremos, esse não era o caso. E eu comprei de um cara que tinha como um barco de projeto. Ele estava tentando restaurá-lo, e eu acho que o cara antes dele que o tinha também estava apenas tentando restaurá-lo. Então não está na melhor forma, mas conseguia um preço bem baixo. Um dos proprietários anteriores havia pintado por cima de todo o revestimento de gel original, provavelmente porque estava danificado devido aos anos ao sol. Estavam tentando implementar uma camada de proteção adicional. Então é basicamente o que enfrentamos aqui. Esse azul mais escuro aqui embaixo é a camada de gel, ou a camada de gel original, talvez, eu acho. Então temos essa tinta azul clara por cima, então eu tive que lixar toda essa tinta. Para todas as superfícies planas, consegui usar uma lixadeira orbital, que funcionou bem, mas para todas as curvas e cantos tive que lixar à mão, ou pelo menos foi o que fiz no início. Eu sabia que tinha muito trabalho pela frente, mas acabou sendo provavelmente 5 vezes mais trabalho do que eu pensava que seria. Tentei usar removedor de tinta nesta etapa, mas a tinta acabou sendo a menor quantidade de resíduos. Acabei de imprimir em 3D este bloco de múltiplos raios para lixar cantos. Você apenas coloca a lixa ao redor e tem 4 opções diferentes em tamanhos de raio. Conforme eu removia cada vez mais tinta, percebia que o revestimento de gel por baixo ia ser um problema. O que está fazendo? Apenas fazendo um coxo para segurar alguns briquetes.
Parece um bom barco, então toda essa área aqui embaixo vai ser um verdadeiro incômodo. Eu lixei um pouco de fibra de vidro e já atingi a espuma, então acho que a fibra de vidro aqui já está realmente fina. Provavelmente vou precisar lixar tudo isso e depois refazer a fibra de vidro por cima de tudo isso. Ao olhar de perto, percebe-se todas as pequenas rachaduras na camada de gel. Então, o que terei que fazer é usar o Dremel para remover essas rachaduras e depois colocar massa de acabamento ou epóxi espessado para preenchê-las e, em seguida, lixar até ficar liso. Vê todas essas rachaduras. Deixe-me fazer uma pausa neste barco para falar sobre meu site de leilões favorito, Deal Dash. Deal Dash é um site de leilão online que torna a compra de itens um jogo divertido. Não é apenas divertido, mas você também pode conseguir algumas ofertas incríveis. Em vez de simplesmente dar o lance mais alto que você está disposto a pagar, como em um site de leilão normal, o Deal Dash funciona aumentando o preço de um item em 1 centavo toda vez que um lance é. Se você for o maior licitante quando o tempo acabar, você ganhou. PS5 foram vendidos por até 50 centavos, iPads por $33 e carros novos por menos de $1.000. E os produtos da Deal Dash não são usados, só comercializa novos. Você pode obter lances comprando um pacote de lances, mas também pode obter lances gratuitos através de promoções. Diverti-me tentando ganhar o drone, mas talvez tenha dado um lance cedo demais, preciso repensar minha estratégia. Também estava tentando ganhar esta motosserra no aplicativo móvel deles. Cheguei perto de vencer, mas fui superado. Da próxima vez, eu consigo. Foi vendido por um preço baixo, todos os leilões partem de $0, com frete grátis. Oferecem uma garantia de 90 dias na primeira compra de pacote de lances. Acesse deal.com/rctest e use o código RCTEST para ganhar $10 em lances gratuitos na primeira compra. Retornando ao vídeo, percebi que grande parte da camada de gel estava descascando, então comecei a lixar com o Dremel. Eu apenas continuava notando mais e mais rachaduras na camada de gel, então eu começava a moer um pouco essas áreas e elas simplesmente começavam a descascar. Simplesmente enlouqueci fazendo muita moagem, tudo isso terá que ser coberto com composto nivelador ou epóxi espessado. Mas agora estou me perguntando se tudo isso é ruim e se eu deveria apenas tentar me livrar de toda essa camada de gel. Sim, foi tão meticuloso quanto parece. Tinha uma grande quantidade de gel ruim para remover, um grande trabalho à espera. Isso é certo. No que você está trabalhando aqui, Russell? Defumador de porco. Um defumador de porco? Um assador de porco inteiro. Uau, você vai assar um porco inteiro, hein? Isso é bem legal. Realmente cheira a óleo. Isso é como uma fibra de vidro que alguém colocou sobre o gel coat, então isso não é bom. Tenho que tentar passar por baixo disso. Aqui vejo algumas rachaduras no gel coat original, provavelmente a razão pela qual eles Tentaram cobrir com fibra de vidro. Eu acho que alguém fez um mau trabalho de reparo nisso antes. Eu tentei escovar o gel coat, mas isso não funcionou muito bem. E lixar a mão não é realmente uma opção porque é muito grosso comparado à tinta. Estava usando um Dremel para abrir rachaduras no gel coat e preenchê-las com massa de nivelamento. Normalmente repararíamos assim, mas o gel coat estava tão danificado que peças saltavam. Portanto, preencher as rachaduras com nova massa de nivelamento talvez não seja a solução mais resistente. Me dei conta de que precisava de uma ferramenta melhor para tirar o gel coat. Assim, adquiri algumas rodas de lixa para meu Dremel, que se mostraram bastante úteis. Basicamente, eu só tinha que achar todo o gel coat fraco e moê-lo até a fibra de vidro. Terrível. É muito trabalho. Vai ser especialmente super difícil em cantos apertados como este. Mas se eu quiser que o novo gel coat não trinque, é isso que vou ter que fazer. Eu também consegui uma lixadeira angular de velocidade variável com uma roda de lixa, e nossa, que ferramenta incrível é essa. Ela lixa gel coats muito rápido, é incrível. Na verdade, rápido demais para ser sincero. Consegui tirar bastante com o Dremel, mas ele deixa uma superfície bastante áspera lá embaixo. Espero que o composto de acabamento preencha isso. Vamos ver como está o assador de porco. Quanto custou? Bem mais barato, $160. $160. Completo idiota. O quê? É como o Natal. Está animado, papai caminhão? Oh, garoto, está animado, papai caminhão? Oh, garoto, eu também estou animado. Uau! É um porco inteiro, é bem grande. Isso é muita carne. Uau, não tivemos tempo suficiente para descongelá-lo. Eu estava aspirando o máximo de gel coat que podia, usando meu separador de ciclone impresso em 3D que fiz em alguns vídeos atrás.
Então eu usei essa lixadeira angular, com um acessório de lixamento, para tirar a maior parte do gel coat dessas áreas. Foi muito. Então agora eu vou usar um Dremel com um acessório de lixamento para pegar todos esses pequenos outros pedaços para que eu não desgaste demais o fibra de vidro com essa coisa terrível. Vou descongelar este porco. Uau, que belo tambor de óleo. Eu limpei o melhor que pude. Ainda cheira a óleo, no entanto. Você acha que essa água pode estar fria demais para descongelá-lo? Acho que temos que aquecê-la de alguma forma. Acabei de obter o acessório de lixamento do meu Dremel. Facilitará o acesso a todas as rachaduras. E todas essas áreas mais apertadas muito mais fácil. Muito do revestimento de gel ao longo desta borda foi comprometido, então eu tenho lixado isso principalmente trabalhando com esta ferramenta Dremel. Definitivamente deveria ter comprado um barco menos ruim em primeiro lugar, mas ei, aprendi muito. Então, eu basicamente tirei toda a tinta dos lados. O revestimento de gel em cima dessas bordas ali estava bem descascado. Então eu lixei tudo isso. Estou tirando o revestimento de gel da frente, porque tudo isso está rachado. E aqui o fibra de vidro é muito fino, é macio. Eu posso sentir a espuma por baixo, então vou precisar de vidro por todo esse lugar. Bem ali a espuma. Até está um pouco visível, talvez não. Isso é apenas fibra de vidro amarela. Vamos ver como os meninos estão se saindo. O que você está fazendo? Isso vai ser o girador de porco. Uau, isso vai girar um porco, hein? Sim, você apenas sabe, você coloca lá, você encaixa a coisa giratória bem ali. Esse é um grande servo motor brushless controlado por campo orientado. Isso não é um pouco exagerado para girar um porco? Sim, eu estava ajustando loops de controle e escrevendo código durante toda a tarde. Uau, qual é o seu ganho proporcional, integral e derivativo aí? 6.218 rotações por minuto por miliampere. Então sim, parece suficiente para girar um porco. Eu tenho usado essas grandes rodas de lixa de 7 polegadas na minha retificadora angular. E uau! Elas removem o revestimento de gel e a fibra de vidro como uma faca quente cortando manteiga, então um pouco agressivo demais. Então eu tenho que ser realmente cuidadoso. Se eu segurá-lo no lugar errado por mais de meio segundo, ele vai muito fundo. E eu definitivamente fui muito fundo em muitos lugares, como há alguns pontos bem suaves que eu vou ter que colocar outra camada de vidro por cima, então estamos quase prontos para começar a fazer reparos em fibra de vidro. E composto de nivelamento. Eu acho que toda essa moagem é de longe a pior parte. Havia algum hardware de metal que eu tive que tirar, mas descobri que esse guia de âncora estava bem colado. Vamos verificar esse porco. Este porco tem estado em salmoura na ferrugem. Oh Deus, isso é como... Havia também este parafuso de olho de aço que passa por todo o buraco que eu tive que tirar. Existe uma pequena área rebaixada ao redor do convés do barco, com o que parecem ser cabeças de parafusos sob o gel coat, mas são na verdade do molde de fabricação do barco. Inicialmente ia manter como estava, mas acabei removendo grande parte do gel coat interno. Esta grande roda curva de esmerilhadeira foi ótima para isso, mas também acabei usando um Dremel. Ferramenta para muita coisa. Olhe isso, é apenas um pedaço gordo de composto de nivelamento. Comecei a desmontar este corrimão superior aqui. Há muita irregularidade ao longo da borda aqui. Muitos que parecem ser reparos antigos. Há algum gel coat branco por baixo, muitas rachaduras acontecendo. Isso é tudo como, olhe isso. Isso é uma grande aba bem ali, não tão bom. Então acho que o que vou fazer é apenas moer tudo isso o máximo que puder até atingir o vidro antigo. Ou pelo menos apenas tirar um pouco desse material escamoso. De qualquer forma, há muito trabalho a fazer aqui. Me sinto como um arqueólogo descascando as camadas do tempo. Parece que há uma trama de fibra de vidro bem aqui. Alguém deve ter feito um reparo em algum momento. Parece bastante macio aqui dentro. Ouço um pouco de rachadura. Ao remover o revestimento de gel, notei áreas suspeitas, então lixei todo o fibra de vidro duvidoso até chegar à espuma.
Isso precisará de bastante reparo em fibra de vidro. O que vou ter que fazer aqui é escavar a espuma embaixo do fibra de vidro e deixar como um lábio de fibra de vidro e então preencher tudo isso com um novo manta de fibra de vidro, que é basicamente como um monte de fibras aleatórias e epóxi misturados juntos, e então meio que reconstruir isso camada por camada de fibra de vidro. E aqui atrás também tem, obviamente, um monte de composto de nivelamento que alguém colocou aqui para um reparo anterior. Então, provavelmente, vou ter que moer isso aí e colocar uma nova manta de fibra de vidro lá, e então construir mais fibra de vidro em cima disso. Vamos verificar aquele porco. Isso não é bom. Há muitos lugares com fibra de vidro muito mole ao longo daqui. Oh, olha isso. Isso é tão ruim. Oh, minha nossa. Peguei todas as coisas aqui. Essa fibra de vidro é realmente fina. Aqui está uma pequena foto de antes e depois do trilho. Havia alguns pontos que eu levei até a espuma. O que geralmente não é bom, mas considerando que não há nada realmente estruturalmente sólido sobre a espuma, o que você vai fazer? De qualquer forma, aplico nova fibra de vidro sobre tudo, então isso não importa. Olha lá, isso é macio, está vendo isso? E então eu fui direto para a espuma. Droga! A fibra de vidro fica tão bonita quando você a esfrega com um pouco de água e tira toda a poeira. Olha só isso, uau. Vamos ver o que os meninos estão fazendo. Uau, olha só isso. Está indo. Ele possui um contrapeso ajustado para permitir a rotação do motor. Ah, ele não tem torque suficiente. Bem, vamos ver o que acontece. Está bem quente aqui, sim. Sim. Gire-o para o lugar certo novamente, temos muitos buracos. Realmente acho que muitos carvões. Sim, eles colocaram um saco inteiro lá. Eles já estão quentes. Está quente. Não consigo acreditar. Eles esquentaram tão rápido. Uau, você realmente está mantendo um equilíbrio dinâmico em tempo real. Deixe-me pegar o trabalho pesado. Pelo menos vamos ter um lado de um porco cozido. Está tão quente. As brasas estão muito quentes. Podemos retirar algumas com a pá. Acho que esse motor vai queimar. Ainda está desequilibrado. Nosso convés está ficando um pouco torrado. Ainda desequilibrado? Precisamos colocar uma manivela manual para o Colin girar o dia todo. Parece que há um vazio entre a fibra de vidro e a espuma. Então eu vou perfurar um buraco aqui e ver o que está embaixo. A espuma abaixo. Que surpresa. Creio que isso é só uma seção fina de fibra de vidro arqueada para cima. Então vou furar mais alguns buracos aqui e depois colocar um pouco de cola gorila lá dentro. A cola gorila espuma, então deve preencher esse vazio. Está começando a espumar. Eu só precisava de um pequeno reequilíbrio com os pesos ali. Isso funciona. Ela está funcionando com uma bateria Freefly Astro. Parece que estamos puxando 4 amperes, 5 amperes, 7 amperes. Acionamento direto, controle orientado ao campo sem escovas, posição P e D. Então, a coisa é errada para isso. A melhor parte é que este motor está prestes a incinerar. Ah, sim, e o convés está prestes a pegar fogo. Comecei a fazer os bancos de madeira que iriam no barco, e isso é o que acontece quando você tenta cortar madeira com uma lâmina de serra que não tem dentes. É realmente sem corte. Finalmente, após semanas de moagem e lixamento, era hora do composto de nivelamento, então limpei toda a poeira do barco inteiro e fui ao redor para... Uma caneta, e marquei todos os lugares que tinham fibra de vidro fina, e então marquei os lugares que precisavam de composto de nivelamento. Não todos eles, mas apenas alguns dos maiores. Coloquei algum composto de nivelamento sobre algumas das fendas. Já comecei ali, só vou preencher aquele círculo. Acho que é provavelmente para um balde de pesca ou algo assim, mas eu não pesco. Então vou apenas preencher aquele buraco e depois cobri-lo com vidro. Vamos ver como está o porco. Acho que devemos 165 há pouco tempo. Acho que devemos, tipo... Deserto nuclear chegar a uns 190 antes de servir. Ok, bombeia isso. Se você não sabe, o composto de nivelamento é basicamente apenas epóxi misturado com pequenas esferas de vidro. Eles são chamados de microbalões de vidro, e isso dá alguma espessura ao epóxi para que você possa moldá-lo ou espalhá-lo em rachaduras. É usado para preencher rachaduras e buracos, meio que como um estético. Preenchimento, então é bom porque é muito fácil de lixar depois que endurece. Então é o dia seguinte, todo esse composto de nivelamento está duro agora. Então vou começar a lixá-lo até ficar liso.
Tudo isso está cobrindo buracos no revestimento de gel que eu lixei, meu Deus. É um esquilo. Esta pequena seção traseira do barco estava realmente áspera. O revestimento de gel aqui atrás era o pior de todos os lugares. Então eu fiz muita moagem e havia muitos buracos e coisas do Dremel e moedor de tornozelo. Então esta parte precisava de muito composto de nivelamento, mas acabou sendo muito bom. É muito difícil lixar em áreas como esta. Vou colocar novo fibra de vidro em algumas das áreas que estou colocando composto de nivelamento, mas o composto de nivelamento é útil, pois permite colocar a fibra de vidro plana sem precisar se adaptar a todas as pequenas rachaduras e fendas. Então eu acho que nesse sentido não é apenas estético. Então eu já lixei a maior parte do composto de acabamento nesta área. Então agora acho que vou colocar mais fibra de vidro aqui. O motivo de eu estar usando composto de acabamento sob a fibra de vidro é porque está realmente irregular lá dentro. Aqui eu estava percebendo que alguns dos cantos estavam realmente fracos estruturalmente. Como se eu estivesse apenas furando diretamente através da fibra de vidro neste canto, então eu precisava reforçar estruturalmente essas áreas de alguma forma. Acabei meio que fazendo meu próprio composto de carenagem algumas vezes apenas misturando epóxi e depois adicionando essas microesferas de vidro. Eu também estava rasgando pequenas fibras de vidro soltas e enfiando-as nos buracos para adicionar força extra. Isso funcionou muito bem, mas foi certamente mais difícil de lixar do que só o composto de nivelamento. Isso provavelmente é uma coisa boa, porque significa que é mais resistente. Aqui você pode ver que estou apenas enchendo essas fibras que estão embebidas em epóxi neste buraco. Deve ter havido algum dano na fibra de vidro aqui que eu esculpi. Também havia alguns pontos no trilho onde fiz isso, mas acabei fazendo muito mais reparos na fibra de vidro no trilho mais tarde. Tá quente. A equipe. Tá quente. O prato é um pouco pequeno demais. Sim, nós podemos conseguir. Eu tenho algumas tiras de fibra de vidro de 1 e 7,6 centímetros dispostas ao longo dos lados e vou reforçar esses cantos aqui porque eles estão bem finos devido a toda a lixação e qualquer coisa que ocorreu antes de eu obter este barco. Este é o ponto em que aprendi que existe fibra de vidro ruim e fibra de vidro boa. Acho que esta fibra de vidro que estou usando deve ser como uma contagem de fios menor, como fios mais grossos, porque é muito mais difícil fazê-la assentar e umedecer em curvas e reentrâncias. No futuro, certamente buscarei fibra de vidro de melhor qualidade. Além disso, coloquei uma camada de vidro de 6 onças nestes cantos e, em retrospectiva, eu provavelmente deveria ter colocado fibra de vidro mais espessa ou mais camadas dela lá. Com apenas uma camada de fibra de vidro de 6 onças, grande parte é lixada, restando pouco para a rigidez estrutural. Sou fã de trabalhar com fibra de vidro, mas definitivamente é bastante bagunçado. Depois que toda essa resina epóxi curou, eu lixei tudo, todos esses cantos à mão. Não há realmente uma maneira de fazer isso com uma ferramenta elétrica. Isso é chamado de manta de fibra de vidro 1708 e é realmente espessa uma vez que é molhada com resina epóxi e cura, fica com 2 milímetros de espessura, o que é bastante. Então eu estou colocando isso sobre toda a proa do barco e depois vou molhá-la com resina epóxi. Esta é uma manta de fibra de vidro super grossa e ela simplesmente absorve a resina epóxi. E a resina epóxi é realmente cara, então esta não é a maneira mais barata de fazer isso. Muitas pessoas trabalhando em projetos de barcos maiores como este usam resina de poliéster, que é muito mais barata, mas também fede e... eu gosto de resina epóxi, na verdade não sei se fede. O material que eu usei fede, mas talvez seja apenas ruim, não tenho certeza. De qualquer forma, acabei optando pela resina epóxi para isso, simplesmente porque é com o que estou acostumado a trabalhar. Então, depois que a resina epóxi curou, eu lixei. Você realmente não pode lixar isso até obter uma superfície lisa, porque é muito grosso. Então você precisa de algum composto de nivelamento mais tarde. Aqui eu começo a abrir algumas das áreas danificadas e reparos anteriores no corrimão. Agora, o que eu aprendi ao olhar as instruções antigas de reparo do Boston Whaler foi que, quando há uma seção danificada, você quer moer até a espuma e criar como uma saliência na fibra de vidro ao redor do dano, e isso meio que dá como um lábio para você enfiar nova fibra de vidro por baixo e como enfiá-la sob a fibra de vidro pré-existente. Então, a nova fibra de vidro vai aderir melhor à área danificada ou à fibra de vidro ao redor da área danificada. Por isso,
Você realmente precisa apenas moer toda a porcaria, todos os reparos antigos e todos os pontos danificados, e apenas se livrar de todas essas coisas para abrir espaço para seus próprios reparos. Parecia que em algum momento alguém havia preenchido alguns buracos bem grandes no trilho deste objeto com muito composto de acabamento, então eu removi tudo isso com um Dremel. Este é possivelmente o maior dano em todo o trilho lateral. Removi boa parte disso com um Dremel. Ainda há muitos pedaços questionáveis lá dentro, mas eu vou apenas preencher essa grande ranhura que fiz e então cobrir tudo com fibra de vidro. Funciona muito bem, e é isso, é assim que você cozinha um porco. Com um tambor de óleo. Então, uma vez que eu tinha um monte de buracos no lado do trilho, comecei a preencher tudo com massa de fibra de vidro. É basicamente apenas epóxi com algumas microesferas nele e muitas fibras de vidro picadas. Eu estava usando fita adesiva para fazer pequenas represas nos lados dos buracos que eu havia criado, e então eu apenas preenchia essas represas com essa massa de fibra de vidro e as dobrava para criar a forma do trilho lateral do barco. Não perfeito, claro. Precisa de muita lixação depois que cura, mas funcionou. Eu fiz isso repetidamente, provavelmente havia 10 pontos ao longo do trilho do barco que eu tive que fazer esse tipo de reparo. Aqui está o buraco que eu fiz ao retirar aquele guia de âncora. E ele levou um pedaço bem grande da fibra de vidro com ele, então estou preenchendo isso com massa de fibra de vidro, e eu coloquei fita adesiva sobre ela. Depois removi a fita e lixei até ficar bem liso. Ainda há muita fibra de vidro realmente fina ao longo do trilho, e eu queria uma maneira de segurar meus reparos e fortalecer tudo, então estou colocando nova fibra de vidro sobre todo o trilho. Este é mais daquele vidro 1708 que eu acabei usando apenas de um lado do trilho. Então aqui está molhando isso. Este vidro é realmente espesso, então ele... Foi difícil fazer essa coisa ficar plana. Ele continuava querendo descascar. Então foi por isso que acabei tendo que colocar fita adesiva sobre a coisa toda, e eu tinha uma camada de folha de plástico sob a fita para que a fita não ficasse presa permanentemente. Tipo uma película de liberação, algo assim. E então, depois que curou, eu retirei toda a fita e a superfície estava ok. Havia muitas pequenas bolsas de ar. Não estava bem preso. Não é como se um resultado do tipo embalagem a vácuo, mas funcionou bem o suficiente, então eu lixei isso até ficar plano, ou pelo menos relativamente plano, como eu disse antes. Essa fibra de vidro 1708 é bastante grossa, então eu tive que pintar muito epóxi extra para preencher muitos dos pequenos vazios depois disso, então para tentar evitar ter que prender novamente a fibra de vidro do outro lado, eu apenas fui com várias camadas de vidro de 6 onças. Também não é ideal porque essa era a fibra de vidro de menor contagem de fios que eu estava falando anteriormente, que é de qualidade inferior, mas acabou funcionando bastante bem. Ontem terminei de colocar 6 camadas de vidro de 6 onças sobre essa borda, então hoje vou lixar isso assim que esquentar mais tarde esta tarde e curar completamente. Eu lixei com a orbital, lixeira e a esmerilhadeira angular, e depois coloquei mais um pouco de epóxi para terminar de preencher todos os pequenos vazios na fibra de vidro. Agora, toda essa parte da frente parece que foi danificada e reconstruída uma ou duas vezes, então parece que tudo isso é composto de nivelamento e reparos, e a fibra de vidro termina bem aqui, e depois quem sabe o que está sob tudo isso. Então eu vou apenas fazer outra camada de vidro e envolver toda essa borda frontal. Meio que encapsular tudo, segurá-lo ali. Eu escolhi o vidro de 6 onças novamente para a parte da frente. Certamente teria sido difícil aplicar uma fibra de vidro mais espessa nesses contornos. Após aplicar a fibra de vidro na parte superior do barco, lixei tudo com água. Conforme a epóxi cura, ela meio que cria essa camada de amina na superfície. Isso é meio que uma camada de cera que se forma e que impedirá o gel de aderir. Felizmente é solúvel em água, então para me livrar dele eu estava apenas lixando a úmido todo o fibra de vidro que eu tinha colocado. Temos que dizer adeus ao nosso amigo agora. Tchau, tchau. Então era quase hora de virar o barco, mas primeiro vimos o trailer. Este era um trailer personalizado e adaptado especificamente para isso. Barco, todo o peso do casco estava apoiado principalmente nestes rolos no centro, mas também alguns blocos de madeira na parte de trás, e havia também algumas tábuas na frente com uma mangueira de borracha parafusada nelas que estava suportando parte do peso da frente da proa. Mas não havia beliches grandes e longos na parte de trás como os reboques de barcos normais têm.
E eu acho que beliches são provavelmente a melhor maneira de distribuir a maior parte do peso e prevenir danos agudos, devido a muito peso estar em alguns desses rolos de plástico ou borracha. Então eu não estava super animado com este trailer, sem mencionar que ele estava meio que se desmontando. Então eu pedi aos meninos que me ajudassem a levantar o barco e levá-lo para o quintal para virar. Depois eu coloquei o trailer de volta na garagem e coloquei alguns cavaletes na garagem para segurar o barco uma vez que ele estivesse de cabeça para baixo. Então nós o levantamos de volta e o colocamos no lugar. Eu acho que este trailer foi usado bastante em água salgada. E também estava simplesmente deixado ao ar livre sob os elementos por muitos anos. Então isso é o que acontece quando você faz isso com um trailer de aço. Olha só essa coisa. Está completamente despedaçada. Aquele parafuso nem sequer está tocando mais. Neste ponto, eu não tinha certeza se manteria essa coisa e tentaria consertá-la. Ou simplesmente compraria uma nova, então eu cortei alguns desses U-bolts que estavam segurando o eixo nas molas de lâmina e os substituí por novos de aço inoxidável. Caramba, isso é de metal enferrujado. Há pedaços de ferrugem como este caindo. Isso é tão grosso, é como 1/4 de polegada de espessura apenas de ferrugem. Que diabos, é aqui que as coisas realmente começaram a piorar com o trailer. Eu tirei a roda para verificar a qualidade dos rolamentos da roda. E não consegui tirar o selo traseiro sem danificá-lo e não consegui encontrar uma substituição para isso. Selo do rolamento da roda traseira ausente. É algum tamanho obscuro, provavelmente de um trator eslovaco que foi fabricado em 1 ano. Eu não sei de qualquer forma. Eu não consegui encontrar isso de jeito nenhum. Então, nesse ponto, eu apenas decidi postar este trailer no Craigslist por uns $30 e me livrar dele. Agora que o viramos, vamos ver com o que estamos lidando no... Na parte inferior temos muitas rachaduras na camada de gel existente, e então o proprietário anterior parece ter colocado fibra de vidro sobre algumas das rachaduras na camada de gel. Como aqui você pode ver um monte dessas marcas de pústulas, que significa a camada de gel realmente comprometida e danificada, e então coberta com fibra de vidro. Então isso não é bom. Aqui está uma das áreas realmente ruins. Você pode ver todas as marcas de pústulas aqui. Parece que pode haver algum dano aqui também na própria fibra de vidro, não tenho certeza, terei que lixar. Ver o que ocorre após essa camada de gel. Meio que parece que toda essa área provavelmente foi danificada em algum momento. Todo o lado do barco também será um desafio, porque há alguns pontos danificados onde vou ter que colocar um novo vidro sobre este raio de canto aqui, então isso vai ser complicado. Existem algumas seções macias como bem aqui. Isso vai ser um grande problema, então eu provavelmente deveria perfurar buracos e preencher tudo com espuma expansiva ou cola ou algo assim. Neste ponto, eu estava apenas planejando colocar fibra de vidro em alguns dos pontos mais danificados, na parte inferior do barco. Mas como você verá, acabei fazendo o trabalho todo. Então estou aqui, instalando uma seção de fibra de vidro. Este é o material 1708. Vê como esse material simplesmente se desfaz em flocos. Essas pequenas depressões estão simplesmente saltando assim. Não é bom. Isso é um revestimento de gel ruim. O cara anterior que possuía este barco, ele estava apenas colocando fibra de vidro em cima de muita coisa ruim. Então isso não é bom, você não deveria fazer isso. Mas provavelmente vou deixar a fibra de vidro dele aqui, porque não estou tentando colocar fibra de vidro sobre isso. Barco inteiro. Então o que acabei fazendo foi lixar todas as antigas reparações e a nova fibra de vidro que o último cara havia colocado, que estavam nas bordas de onde eu estaria colocando novas faixas de fibra de vidro. E eu estava fazendo isso para que as bordas da fibra de vidro que eu estava colocando tivessem algo rígido para aderir, como apenas fibra de vidro nua por baixo, como a fibra de vidro original para aderir, mas as seções questionáveis com o revestimento de gel comprometido estavam meio que no meio, longe de qualquer borda, então seria muito menos provável que se deslamina e cause qualquer problema de descamação da fibra de vidro. Molhei tudo isso, esta é toda nova fibra de vidro, é muito epóxi, caro. Um grande problema é que esta borda dianteira aqui se tornou bastante estreita e arredondada ao longo dos anos, enquanto deveria ser mais plana e retangular, como aquele lado, Se você olhar aqui, este lado é melhor. Veja que é meio agradável e plano ali. E se eu quiser colocar um corrimão de proteção neste barco, que é como um corrimão de plástico e vinil que vai ao redor de todo o perímetro para protegê-lo contra o atrito no cais e coisas assim, vou precisar de uma frente bem plana como esta. Então vou tentar construir um pouco esta parte.
ficou realmente estreita ao colocar uma fita na frente aqui assim, e então meio que usando isso como uma barragem para segurar epóxi e fibra de vidro aqui para criar a espessura. Então vamos dar uma chance. A barragem de epóxi foi preenchida, tenho fita crepe azul segurando a forma e então, bem, é basicamente como uma fita isolante grossa na parte inferior para selá-la. E tem bastante epóxi aqui, então isso está aquecendo. Não é uma forma perfeita de maneira alguma, então vai precisar de algum lixamento, mas tudo bem. Então essa foi a parte realmente cara da restauração. Eu usei muito fibra de vidro e ela absorveu muito epóxi. Vários centenas de dólares em fibra de vidro e epóxi, com certeza. Acho que este epóxi é algo como $100 o galão, $200 o galão, então não é barato. Quando você assiste a tutoriais de fibra de vidro online, todo mundo usa um desses rolos de barbatana para molhar a fibra de vidro, mas acabei usando um pincel para fazer grande parte disso. Os rolos de barbatana eram bons para algumas coisas, mas para muitas outras coisas apenas dar batidinhas com o pincel parecia muito melhor. Isso molhou bastante rápido. Acho que todos têm sua própria técnica que funciona para eles. O fibra de vidro 1708 que eu coloquei no topo do casco não pode dobrar o suficiente para se conformar com a pequena crista da quilha que percorre todo o comprimento do casco. Então eu lixei essa área e depois coloquei algumas camadas de novo. Vidro de 170 gramas, molhei isso, fiz a parte da frente e depois lixei até ficar liso. Também removi o gel coat dessas pequenas barbatanas na parte de trás do barco e cobri com várias camadas de vidro de 170 gramas de maior qualidade. Adicionei bastante vidro a esses porque se eu arrastar o barco para cima em uma praia arenosa ou algo assim, eles vão sofrer muita abrasão. Coloquei uma nova fita de vidro de 6 onças nesta fenda ao redor da parte inferior da borda do barco e molhei tudo. Também fiz vidro 1708 ao redor dos lados do buraco. Esse material não aderiu ao contorno afiado. Tive que preencher várias pequenas lacunas com composto de emparelhamento no topo. Isso me permitiu, então, entrar mais tarde e lixar a borda até obter um raio suave e agradável. E repeti esse processo do outro lado. Tudo está parecendo muito bom à frente. E isso é todo de vidro. Não está suave de maneira alguma, então preciso fazer muita superfície nisso, mas praticamente envidraçado todo o fundo do barco. Na verdade, não praticamente, eu envidracei todo o fundo do barco com cerca de 2 milímetros de fibra de vidro nova, né? Exceto por essa pequena lateral fina. Uau, olha esse cara. Ó, assustador. Exceto por essa pequena trilha lateral aqui. Mas isso parece bastante estruturalmente sólido. Então eu não acho que preciso de vidro lá, mas sim. Isso está tudo parecendo super sólido. Minha trilha espessada parece ótima. Preciso lixar isso agora. Essa é a quantidade de gel coat que eu coletei. Caramba. Então eu lixei tudo. Isso é apenas a fibra de vidro espessa, mas agora há muita textura aparecendo, então vou pintar outra camada de epóxi. Mas primeiro vou fazer um composto de emparelhamento em algumas áreas problemáticas, como a borda da fibra de vidro aqui. Você pode ver como há lacunas e há um monte de buracos, um monte de bolsões que eram bolsões de ar sob a fibra de vidro. Sim, só vai precisar de algum nivelamento. Então, tudo isso precisará ser lixado e os espaços preenchidos com o composto de nivelamento, e então precisará ser lixado novamente uma vez que esteja totalmente curado. Isso também é composto de nivelamento aqui na frente, preenchendo muitas lacunas. Depois de colocar todo o fibra de vidro em cima, havia apenas 1 ou 2 ou 3 pontos onde havia ar sob o fibra de vidro, então eu tive que desmontar esses pontos, e então vou enfiar o composto de nivelamento e tudo mais para deixá-lo plano novamente. Se houver bolsas de ar sob o fibra de vidro, então o fibra de vidro irá flexionar, e isso fará com que a camada de revestimento em cima rache. Algumas das tramas que coloquei ao longo deste trilho de borda não estão com uma aparência muito boa após a lixação, então isso precisa ser umedecido. Então eu cometi um erro que foi colocar novo epóxi em cima do epóxi antigo, que estava totalmente curado, e antes de eu ter lixado, então estava liso, e então não aderiu muito bem, e agora está apenas descascando, então eu tenho que lixar tudo isso agora. Eu não fiz o barco todo, isso é apenas em algumas pequenas áreas. Finalmente, depois que terminei com o epóxi e o composto de nivelamento, eu lixei tudo para me livrar do blush de amina para me preparar para o revestimento de gel. Então isso exigiu muito mais lixamento, então eu lavei o barco hoje removendo toda a poeira.
Agora só precisa de uma limpeza com acetona antes de aplicar o revestimento de gel. Não é o mais liso, tipo, tem alguns texturas nele. Eu simplesmente não acho que vale a pena deixá-lo com um acabamento perfeitamente polido e liso. A camada de gel ajudará a suavizar um pouco da aspereza. Eu imaginei que poderia mover o barco sozinho, apenas avançando os cavaletes um pouco de cada vez. Na verdade, deu certo. Milagrosamente não estraguei tudo. Finalmente, é hora do revestimento em gel. Transformei toda a tenda em uma cabine de pulverização, pendurando plástico nas laterais. E comprei um compressor de ar e uma pistola de pulverização para mim. Especificamente, comprei uma pistola HVLP com bocal de 2,5 mm e alguns galões de revestimento em gel. Portanto, o revestimento em gel é uma resina que catalisa ao adicionar peróxido de metiletilcetona. Eu estava fazendo uma proporção de cerca de 2% dessa substância. Foi a minha primeira vez aplicando revestimento em gel ou qualquer tipo de pintura. Então eu fiz alguns testes em um pedaço de compensado. E então, uma vez que eu ajustei os botões da pistola de pulverização mais ou menos corretamente, eu passei para a parte de trás do barco. Agora, em retrospectiva, realmente não tenho certeza se deveria ter aplicado gel coat neste barco, porque o principal propósito do gel coat é usá-lo na laminação de coisas em um molde. Então, quando estão moldando esses barcos, o gel coat é a primeira coisa que eles pulverizam no molde, porque a primeira coisa que eles pulverizam no molde acaba sendo a superfície do barco. Então, pulverizá-lo assim é meio que pode haver melhores opções, como algum tipo de tinta à base de epóxi, mas em retrospectiva, provavelmente foi uma boa ideia que eu escolhi o gel coat, porque você o aplica muito mais espesso do que uma tinta epóxi e, como é espesso, dá mais largura para trabalhar para lixar. E suavizar mais as coisas e criar um acabamento de superfície mais suave, porque meu epóxi e fibra de vidro não eram os mais suaves. Lixei bastante, porém a superfície ainda estava irregular. Então, ainda não tenho certeza se o gel coat era a melhor opção para mim aqui, mas no final deu tudo certo. Após catalisar o gel coat, há cerca de 20 minutos para manuseá-lo antes de começar a gelificar. Então eu só consegui pulverizar provavelmente 1/6 do buraco de cada vez, ou talvez até 1/8 do buraco de cada vez antes que eu tivesse que limpar a arma e misturar novo gel coat e fazer todo o processo novamente. Isso foi exaustivo, muito trabalho. O curioso do gel coat é que ele nunca seca totalmente sozinho. Sempre que o oxigênio entra em contato com o gel coat, ele não cura. Então você precisa de algum tipo de inibidor de oxigênio que mantenha o oxigênio longe da camada superior do gel coat. E isso permite que tudo embaixo cure. Normalmente as pessoas colocam cera na camada final de gel coat, que eles pulverizam por cima, e a cera meio que flutua para a superfície e mantém o oxigênio longe das camadas abaixo dela, mas eu estava usando este aditivo de gel coat Duratec. Provavelmente não precisava, mas era suposto dar um acabamento de superfície mais brilhante, e meio que substitui a necessidade de cera na camada superior, então, em retrospectiva, provavelmente não precisava disso. Mas pareceu funcionar bem, eu acho. Acho que adicionei em uma mistura de 1/3 de Duratec para 1/3 de gel coat. Então isso é bastante, e também meio que dilui um pouco, né, o que facilita a pulverização. Então eu catalisei com o peróxido de metiletilcetona, misturei e despejei na pistola de pulverização e comecei a pulverizar novamente. Por algum motivo, meu revestimento em gel não parecia curar completamente por conta própria, então eu tive que pulverizar algo em cima para manter o oxigênio longe dele. Então eu escolhi PVA. PVA é um filme de desmoldagem, mas também tem múltiplos usos. Mas seu principal propósito é como um filme de desmoldagem. É solúvel em água e basicamente forma um filme plástico. Então eu pulverizei isso sobre o revestimento em gel e deixei descansar por alguns dias antes de finalmente limpar esse PVA. Ele tem um tipo de tom verde, você pode ver isso aí. E então eu limpei isso com água depois e isso pareceu deixar um bom acabamento de superfície de revestimento de gel duro que estava pronto para lixar. Caramba, olha para aquele barco. Isso parece muito bom. Então o acabamento da superfície não é super liso, agora eu só tenho que lixar com água. Aqui está uma pequena demonstração de como a superfície parecia antes de eu começar a lixar, e então eu passei por todas as diferentes granulações que eu fiz. Acho que comecei com algo como granulação 180 ou algo assim, e então mudei. O caminho até a granulação 400 resultou num acabamento de superfície suave e agradável. Isso é bastante plano. Então fazer isso em todo o casco levou alguns dias. É muito trabalho. E depois disso eu adicionei cera e a cera meio que preenche os poros do gel, para protegê-lo mais. Então é muito importante pelo que ouço. E isso é o que eu acabei conseguindo. Parece um barco se você me perguntar, então estou feliz. Não é perfeito, mas é bom o suficiente. Enquanto o barco ainda estava de cabeça para baixo, eu estava embaixo fazendo alguns reparos de última hora com composto de alisamento.
Eu estava passando composto de alisamento nesta fenda ao redor do convés. Então consegui alguns rapazes para ajudar e levantamos o barco dos cavaletes para o quintal, viramos ele. Uma senhora distraiu todos com seu cachorro. E então nós o colocamos de volta neste novo reboque que eu consegui com um amigo do Colin que bateu seu barco no poste à noite. Então eu comprei aquele reboque, é bem legal. Era muito mais pequeno e compacto do que o outro também, o que é ótimo. Coloquei isso na tenda e então me preparei para pintar o topo. Aqui está o Colin demonstrando sua técnica de levantamento terra. Enquanto eu estava pulverizando parte da poeira com um compressor de ar, acidentalmente pulverizei em alguns pequenos buracos no convés e você pode ver que ele se infla assim, então descolou a fibra de vidro por baixo da espuma. Então isso não é bom. Então para consertar isso, acabei tentando injetar o máximo de cola gorila possível nesses buracos. A cola gorila espuma e preenche todos os vazios. Então eu lavei toda a poeira e tudo do topo do barco para deixá-lo pronto. Para pintura, então eu tinha muito deste gel coat branco sobrando do fundo, então acabei apenas pintando isso no topo do convés. Decidi pintar o topo em vez de pulverizá-lo apenas para tentar algo diferente, e, em retrospectiva, gostaria de ter pulverizado. Pulverizar é muito melhor, você obtém um acabamento de superfície muito mais suave, mas funcionou. Pintar funcionou, então tanto faz. Decidi não pintar o convés porque ele é estriado e eu não queria ter que lidar com o estriado. Decidi não pintar o convés porque ele é estriado, e eu não queria ter que lidar com a superfície estriada, e não estava em tão mau estado assim. Então eu apenas deixei e coloquei fita ao redor das bordas para manter o novo gel coat fora do convés. Pintei todo o interior do barco de branco. E então comecei com o gel coat azul. Eu só comprei um quarto deste gel coat azul, era um gel coat pulverizável, mas acabei com isso bem rápido. Então tive que comprar um novo gel coat, e você pode realmente comprar. Gel coat que é feito para ser pincelado, então comprei um monte disso. É um pouco mais grosso e faz um trabalho melhor em nivelar para fazer um acabamento de superfície mais suave. E então eu pintei. O resto do interior com isso, aqui está removendo essa fita. Ah, isso é tão satisfatório. Olha essas linhas bem definidas e depois de bastante trabalho. Caramba, esse é um barco bonito, se você me perguntar. Principalmente exceto pelo convés de cor estranha e meio sujo. Mas tanto faz, apenas não olhe para essa parte. O resto parece bastante bom, bom o suficiente. Valeu a pena 2 meses. De trabalho duro, eu provavelmente teria preferido apenas comprar um mais caro desde o início, mas tudo bem. No entanto, acho que cometi um grande erro que foi pintar com este revestimento em gel quando estava muito frio, então não estava curando muito bem. Então eu também pulverizei PVA nisso para esperançosamente permitir que ele cure completamente. Então, depois que o PVA secou e eu o lavei, comecei a encerar toda a parte superior. Confira minha árvore de grampos que resume bem o trabalho de reparo para o casco de fibra de vidro em si. Então agora só temos que lidar com alguns dos hardwares e retoques finais. Eu consegui alguns adesivos de vinil Boston Whaler, apenas no caso de eu querer vender o barco, provavelmente aumentará bastante o valor. E também fica bom. Então eu coloquei um deste lado e outro do outro lado. Clássico, que belo barco. Agora era a hora de remontar o guia de âncora de volta, na frente. Limpei um pouco da corrosão com uma escova de arame no meu Dremel, mas isso ainda não estava em condições perfeitas de qualquer maneira, então tanto faz. Então eu perfurei alguns buracos na fibra de vidro, preenchi esses com selante de silicone, também coloquei um pouco de silicone na parte inferior do guia de âncora em si, e parafusei isso na fibra de vidro. Em seguida, perfurei todo o caminho através do buraco para montar o parafuso de olho que o guincho do reboque se conecta. As brocas meio que lascam. O revestimento de gel se você não for cuidadoso, então eu usei um Dremel para meio que desgastar esses buracos uma vez que eu os tinha perfurado com um diâmetro menor. Estou usando este ilhós para a parte inferior. Ele tem esses 2 pequenos espinhos que são destinados a penetrar na fibra de vidro. Então eu coloquei algumas marcas onde esses pequenos espinhos se conectam com o barco e depois usei meu Dremel para perfurar alguns pequenos buracos para esses espinhos entrarem. Tive que cortar esse parafuso no tamanho certo e depois colocar um pouco de selante de silicone em cima, tudo e enfiá-lo no buraco. Também vedei a parte superior ao redor do buraco e coloquei essa pequena porca de anel. Todo esse hardware de aço inoxidável não vai enferrujar. Então esses são chamados de pinos Norman e é meio que o que eles usavam em vez de cravos naquela época, em 1972 eu acho. Os que vieram com o barco estavam bastante corroídos, então tive que limpá-los um pouco antes. Reinstalá-los. Eu coloquei uma escova de arame na prensa de perfuração e isso foi bom para limpar as roscas e depois usei lixa para o próprio pino. Fui de lixa grossa até uma de grão mais fino.
Consegui deixá-los bem brilhantes. Não está perfeito, tem alguns arranhões, mas tudo bem. Depois apliquei selante de silicone ao redor dos buracos, coloquei uma arruela grande lá e inseri o pino através e coloquei o outro lado do pino com as roscas fêmeas do outro lado. Aqui está o do arco. Você pode ver como ele se encaixa ali. Realmente não há como agarrar bem essas coisas para apertá-las, então eu só tive que usar alicates de pressão com alguns panos de papel para protegê-los de serem arranhados. Isso funcionou bem. Eu precisava de alguns pontos de conexão para amarrar o barco ao reboque, então eu consegui alguns grandes inoxidáveis, parafusos de aço inoxidável e perfurei alguns buracos no casco aqui atrás pelo espelho de popa. Também meio que perfurei a parte de trás com o Dremel um pouco para evitar que o revestimento de gel descasque e então cortei o parafuso em U. Até o tamanho, preenchi os buracos com selante de silicone e o coloquei, e então na parte de trás há uma placa de metal plana que fica entre as duas porcas, como uma arruela. Então, isso correu muito bem. Espero que seja forte o suficiente para segurar o barco no reboque quando eu o levar. Para um salto. Em seguida, era a hora do corrimão de borracha. O material veio em uma caixa, todo enrolado em uma bobina, e era quase impossível esticá-lo, então tive que puxá-lo e esticá-lo o máximo possível. E então passei um soprador térmico para cima e para baixo ao longo dele, para tentar fazer com que ele se lembrasse dessa posição, e isso só funcionou um pouco. Ainda era realmente difícil fazer com que ele ficasse reto na borda do barco. Então eu simplesmente usaria uma broca e faria um buraco bem no meio do... Isso é apenas o trilho de plástico, ao qual o trilho de borracha será fixado. Então eu tenho que montá-lo no barco primeiro. Então eu simplesmente perfuro através dele, e depois perfuro diretamente na fibra de vidro, e então apenas parafuso. Eu não me senti super seguro sobre essa instalação, porque realmente não havia muita fibra de vidro para esses parafusos morderem, então talvez rebites pop teriam sido melhores. Mas eu nunca fiz isso. Eu não tenho a ferramenta de rebite, então parafusos, eles parecem funcionar bem o suficiente. Tenho certeza de que vai durar bastante tempo. Mas eu apenas colocaria um pouco de selante de silicone no buraco do parafuso antes de rosquear o parafuso ali. E então, depois que isso foi colocado em todo o perímetro externo do barco, não incluindo a parte de trás, eu então empurrei o corrimão de borracha para aquele pedaço de plástico estrudado. Você faz isso simplesmente dobrando-o bem e depois amassando para colocar. Eles te dão uma pequena tampa de plástico para fixar a extremidade na parte de trás do barco. Então eu coloquei isso, apertei, e aí está. A faixa de proteção parece bastante boa. Depois, era hora de passar para algumas das partes de madeira. Aqui estão os bancos que cortei com aquela lâmina de serra super cega anteriormente. Eu estava lixando-os com minha grande lixadeira de ângulo de 7 polegadas, e caramba, como essa coisa lixa rapidamente. Isso cria plumas de serragem, e então eu envernizei aquelas que irão impermeabilizá-las. E protegê-las dos raios UV. Este pedaço de madeira era a tampa do compartimento frontal que veio com o barco, e decidi que em vez de cortar uma nova, tentaria restaurar esta antiga. Ele tinha algumas rachaduras bem grandes e toda a placa dobrava nessas rachaduras, então eu tinha que consertar isso de alguma forma. Então primeiro eu lixei toda a tinta e depois misturei um pouco de massa de nivelamento e empurrei o máximo possível disso em todas essas rachaduras, o que fortaleceu a placa, novamente rígida. E então, uma vez que isso secou, eu lixei a massa de nivelamento e a pintei. Essa pintura acabou ficando horrível, então acabei fazendo outra camada de primer branco por cima disso e depois pintei novamente. Mas enfim, a empresa Snapmaker me enviou sua máquina CNC, cortadora a laser, impressora 3D Combo, e eu queria usar isso para cortar a laser alguns vines para este barco. Então eu removi a cabeça de impressão 3D e montei na cabeça do laser, e sim, ao conectar o laser ligou. Foi super arriscado. E então eu substituí a cama de impressão 3D por esta cama de corte a laser. É uma extrusão de alumínio com aletas pequenas. E então comecei a cortar um pouco de vinil azul. Cortou muito bem com este laser, é de 1500 ou 1600 miliwatts. Então eu usei isso para cortar o número de registro pro arco. Acredite ou não, eu registrei meu barco legalmente. Tão responsável. Então eu apenas colei essas letras na frente em ambos os lados. E ficou bem bonito, se você me perguntar. Parece que eu simplesmente fui e comprei eles na loja. Tinha vinil extra. Então fiz um adesivo para o carro do meu colega de quarto. Parece muito bom. Aqui estão algumas fotos do barco finalizado. No geral, fiquei bastante satisfeito com o resultado. Definitivamente parece estar apto para navegar. E uau, que verão foi aquele. Passei todo o tempo neste casco de barco maldito, mas foi tão bom finalmente terminar e agora é hora de passar para os motores, e alerta de spoiler, ele flutua.
Então fique ligado para o próximo vídeo porque estarei imprimindo em 3D motores de polpa sem escova para este barco. Vai usar 2 motores e-foil que estão submersos, eles funcionam debaixo d'água. Então isso deve ser divertido. É tudo por este vídeo. Obrigado por assistir. Tchau.